Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 1 a seguir, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Percebe que Jesus falou que está no céu, mas está na terra. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então essa palavra de Jesus falando a Nicodemos, um dos mestres de Israel, um dos príncipes de Israel, foi justamente falando a respeito do novo nascimento. E a princípio Nicodemos não compreendeu, porque pensou que Jesus estava falando de coisas naturais, de coisas terrestres. Mas Jesus deixou bem claro que a informação que ele estava dando era de origem espiritual. Porque o plano de Deus no natural acontece primeiro no espiritual. É o mundo espiritual que comanda o mundo natural. É o mundo espiritual que rege ao mundo natural. Então toda a informação que Jesus veio trazer procedente do Pai, procedente dos céus. E a terra, ela precisa estar preparada para receber uma informação de origem espiritual, para que esta originalidade da palavra vindo do espiritual possa ser entendida e possa ser compreendida. E é por isso que as pessoas tendem muitas das vezes buscar pela lógica da palavra, buscar pela lógica somente. Então tudo que para nós causa mais uma lógica, fica muito mais fácil da gente, entre aspas, entender e da gente aceitar. Quando começa a falar de uma coisa que já foge um pouco da lógica, automaticamente na nossa cabeça a gente já começa a criar alguns bloqueios de rejeição, porque para nós não faz sentido, não é assim? Então a gente já começa a rejeitar. Mas grande parte das informações que Jesus veio trazer não é que fugia da lógica, é que não é comum a mente humana, natural, carnal, compreender as coisas espirituais. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que o homem carnal, ele não consegue compreender as coisas, mas o espiritual, ele compreende, ele consegue discernir muito bem as coisas, e ele de ninguém é compreendido, é discernido.
Porque para se discernir as coisas espirituais, você precisa estar em contato, em conexão com o mundo espiritual. E como nós explicamos em alguma aula passada, nós somos uma alma que possuímos dois corpos. Lembra quando a gente falou sobre isso? Somos uma alma que possuímos dois corpos. Um corpo físico para interagir com o mundo físico e um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. Então o nosso espírito, ele não é uma parte do nosso ser inútil. Não, o nosso espírito é uma parte do nosso ser feita para conter a Deus e para se comunicar com Deus. Por isso que nós, crentes em Cristo Jesus, despertados no Espírito, precisamos fazer as coisas e nos comunicar com Deus somente através do Espírito, porque na carne ninguém consegue agradar a Deus, ninguém consegue satisfazer a Deus. É por isso que o nosso comportamento não dá a Deus a resposta devida que o nosso Espírito pode dar, que o nosso Espírito pode oferecer. Então veja só, Jesus não estava falando com qualquer pessoa. Jesus estava falando com Nicodemos, um homem culto, um homem compreendido, um homem entendido, um homem estudado, um homem de uma mente brilhante, de um raciocínio brilhante. Mas nem Nicodemos conseguiu compreender. Achou que Jesus estava falando de um nascimento natural, comum, daquilo que ele compreendia. Por isso que ele falou: como pode eu, sendo velho, tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de uma nova vida, e uma vida que não tem prazo de validade, uma vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Porque acredite, irmão, a vida no corpo tem prazo de validade. Não tem essa, irmão. Não, a vida no corpo, ela tem prazo de validade. Só que a vida no espírito, que nós recebemos da parte de Deus, não tem prazo de validade. Ela é eterna. É por isso que Jesus disse: necessário é nascer de novo. Porque para alcançar a vida eterna, você tem que nascer de novo. Mas só olha o detalhe, irmãos, olha o detalhe poderoso que eu e você precisamos entender. Olha para mim, presta atenção, senão você perde o fio da meada. Lívia, olha o detalhe importante que você precisa entender. Para nascer de novo, primeiro você precisa morrer. Não tem como nascer de novo se primeiro você não morrer, irmão. Não tem como. É por isso que quando nós nascemos de novo, de verdade, houve em nós o verdadeiro nascimento. Acredite, irmão, por mais que a gente esteja no carro que a gente gosta, na casa que a gente quer, comendo a comida que a gente mais gosta, que isso não tem problema, não é pecado nenhum, mas essas coisas já não te satisfaz mais. Já não te dá mais o prazer e a satisfação. Você pode ver, a gente luta tanto para ter uma coisa, quando a gente toma posse, fica sem graça. Você tem esse sentimento? Mas eu quero a casa do meu sonho. Acredite, dia que você entrar dentro dessa casa, você vai curtir ela uma semana, 15 dias, um mês. Daqui a pouco você vai entender que aquilo ali é só um telhado. Você sabe por que você chega nesse ponto? Porque agora você tem a nova vida em Deus, a vida eterna, a vida que nunca mais vai se acabar, a vida que é gozo, que é paz, que é alegria no Espírito, a vida abundante, a verdadeira vida, irmão, ainda não é essa que nós estamos vivendo, que tem prazo de validade. A verdadeira vida é aquela que Jesus estava tentando e explicando para Nicodemos: precisa nascer de novo, porque só nascendo de novo é que vai ter a oportunidade de viver a vida eterna. Então é isso que eu quero falar aqui em alguns versículos, para que a gente possa confirmar. Porque o crente que tem certeza da salvação, ele tem a certeza da vida eterna. Vou dizer de novo: todo crente que tem a certeza da salvação, ele tem a certeza da vida eterna.
como eu disse para os irmãos, eu já vi um pastor de renome numa convenção nacional dizer que ninguém pode ter certeza da vida eterna. Ninguém tem certeza da vida eterna. Um homem de uma envergadura daquela falar uma coisa dessa influencia de forma errada o entendimento de muitas pessoas. Porque, irmãos, se é incerto o que nós estamos fazendo e nós estamos aqui, não vai dar valor nós estamos aqui. Tudo que a gente faz na vida, que a gente não tem certeza, que a gente não tem convicção, não prospera, não vai para frente. Porque a nossa vida, o nosso comportamento é com base naquilo que a gente crê. Você pode ver, você crê demais numa coisa, você conquista, irmão. Acredite, se você crê demais numa coisa, você conquista. E não precisa ser crente para fazer isso, não. Até o ímpio, você pode ver, o ímpio, ele acredita tanto numa coisa, ele luta, ele batalha tanto que ele vai lá e consegue. Nimrod, irmãos, Nimrod era um dos piores homens daquela época que andou nessa terra, sim ou não? Sabe o que Deus disse quando a Trindade se reuniu? Ó, o que eles estão fazendo, construindo uma torre querendo tocar um no céu. Agora não há nada que possa impedir eles. Vamos descer lá e confundir a língua. Porque o próprio Deus reconheceu que eles iam alcançar o objetivo que eles estavam tendo. Aí o próprio Deus desceu, porque Deus tinha um propósito de encher a terra e povoar, e eles estavam se reunindo, e isso era uma forma de rebeldia, porque ele não era um poderoso caçador a favor de Deus, e sim contra Deus. Contrário do que muita gente lê a Bíblia e pensa, Nimrod, poderoso caçador de Deus. Mas não, ele é contra Deus, não a favor de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos? Se o que a gente canta, o que a gente prega, o que a gente vive, se a quarta-feira, sexta-feira e o domingo que a gente vem, a vida que a gente leva, se abstendo de muita coisa lá fora, deixando de, entre aspas, curtir muita coisa que o mundo oferece, e mesmo assim viver com aquela interrogação, aquela incerteza dentro da nossa cabeça, você nunca vai viver um evangelho pleno, genuíno, 100% na sua vida, irmão. É por isso, Renato, que tem algumas pessoas que não se entregam totalmente a Deus, porque nem elas têm certeza, vai lá que na hora lá, Deus resolve mandar eu para o inferno, então, vou ir, vamos ver se dá certo, estou lutando pela minha salvação, estou lutando, como se Deus estivesse brincando, irmão, e Deus leva mais a sério o fato de nós sermos igreja do que nós. Deus leva mais a sério. Deus acredita mais em você do que você nele. Vou dizer de novo isso aí. Deus acredita mais em você do que você nele. Por isso que a Bíblia, eu tenho uma mensagem que fala sobre o homem mais convicto para mim da Bíblia, é o apóstolo Paulo. Um homem que tinha certeza, convicção plena. Irmão, a nossa fé não é uma fé de possibilidade, é uma fé de certeza. A gente tem que ter convicção, irmão. A gente não pode achar as coisas. Não tem achismo, talvez, será. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você ora e você não tem convicção de que sua oração vai ser ouvida, irmão, para que você ora então? Se você busca Deus e você não tem convicção de que quem busca encontra, quem bate se abre, quem pede recebe, está escrito o texto, ordem imperativa afirmativa, irmão. Nós vivemos uma fé de certeza e não de incerteza. O que diz aí? Hebreus capítulo 11, verso 1. Leia aí bem devagarzinho, Renato. Nós vamos chegar lá, vai ser bem rápido hoje. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é o quê? Prova. É a certeza, é a convicção, é algo concreto. A sua fé, por mais que seja invisível, ela remete a algo real.
concreto, irmãos, na minha e na sua vida. Nós precisamos, eu não sei se os irmãos conseguem ter a veemência, ter a convicção, ter a certeza daquilo que eu estou falando com os irmãos, mas eu tenho tanta certeza, tanta convicção, que eu particularmente, já me vejo na glória, irmão. Já me vejo na eternidade, já me vejo com Deus, já me vejo andando na Nova Jerusalém, já me vejo em ruas de ouro, já me vejo participando do banquete, eu já me vejo assim. Isso me alegra, isso me dá certeza, isso faz eu andar nesse mundo, mesmo tendo que trabalhar, tendo que conquistar, tendo que buscar um conforto, tendo que buscar uma alegria, uma satisfação, que é aquilo que Deus proporciona a nós, mas sempre com os olhos espirituais, naquilo que é mais concreto do que aquilo que eu estou tendo agora. Eu creio mais no meu corpo de glória do que a roupa que eu estou vestindo agora, irmão. Isso é tão forte que, olha o que o texto do versículo 2 fala, que pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé. E muitos desses homens, ao contrário do que canta um cantor, que eu gosto muito, que já cheguei a cantar esse hino, eu já não canto mais, né, que quem tem promessa não morre. Esses homens, diz assim o texto, todos eles morreram sem ver a promessa se cumprir. Vou dizer de novo, todos eles morreram sem ver, irmã Grazi, a promessa se cumprir, mas no último suspiro, se eu tivesse a oportunidade de perguntar para ele se ele cria, ele continuava crendo. Inclusive o Moisés, que os judeus colocam quase como um Deus. Inclusive Moisés, né? Inclusive Moisés. Isso, o que é isso? Certeza, convicção. Irmão, você tem que ter certeza, Deus não vai te dar vitória, Ele já te deu. Só o Marcelo deu glória, mas eu vou falar de novo. Deus não vai te dar vitória, Ele já te deu. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou, irmão. Olha o que Jesus falou assim, olha o que Jesus falou aqui, irmão. Olha só. Ó. Versículo 13. Olha aí o versículo 13 do capítulo 3 de João. Você fechou a Bíblia porque aqui, mas era para ter deixado aberto. Versículo de número 13. Ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém está lá no céu, viu, irmão? Não, mas eu creio numa que está lá ajudando a interceder. Lá ela fala para o filho fala para o pai. Não tem ninguém lá no céu, não. Quem está lá diante do pai é só o filho. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem desceu do céu? O Filho do Homem. Devia ter acabado o versículo aí, né? Mas o versículo não acaba, ele continua dizendo: o Filho do Homem que está no... E Jesus estava na onde? Em Jerusalém, a capital de Israel. Porque para Jesus, irmão, estava na terra, mas estava no céu do mesmo jeito. Aquilo que eu falei, o dia que Deus te conheceu, te elegeu e te predestinou, naquele mesmo momento, Ele já viu você nascer, crescer e morrer. Para Jesus, para Deus, a igreja já foi arrebatada e nós já estamos glorificados. O nível de consciência de Jesus é tão absurdo, irmão, que Ele vive na terra com a consciência de quem está no céu. Ia sair da minha boca agora essa informação. Isso fala do nível de consciência que Jesus tinha. E é o nível de consciência que eu e você também. Olha o que o apóstolo Paulo: vós tendes a mente de Cristo. Ele não diz que a gente vai ter, ele diz que a gente já tem. Qual é o grande problema? A gente só precisa conectar o nosso pensamento com o dele. A gente só precisa ter essa conexão de pensamento, porque a gente é o povo da fé, irmão. É o povo da certeza, é o povo da convicção. Porque o mundo anda numa incerteza. Nós não, nós temos convicção. O mundo anda no desespero, porque não sabe o que vai ser do amanhã. Eu e você não, a gente sabe muito bem. A gente tem convicção. Por isso que a Bíblia condena e o próprio Jesus combate a ansiedade. Porque o que é ansiedade? Ao contrário da depressão. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Então não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade é querer trazer o futuro para o presente.
É o que o diabo tentou fazer com Jesus. Todos os reinos da terra eu vou te dar se você prostrado me adorar. Em outras palavras, sabe o que Jesus falou, filha? Jesus falou assim: você quer antecipar o que eu sei que vai acontecer? Eu já sei o que vai acontecer. Não precisa querer antecipar, porque às vezes o diabo, irmão, quer antecipar alguma coisa na minha e na tua vida. Mas eu quero declarar que toda antecipação do inimigo para atrapalhar aquilo que você já tem certeza e que Deus determinou que vai vir para a tua mão e vai chegar no tempo de Deus e não no tempo do inimigo, não na antecipação do inimigo. Deus só está te forjando, te capacitando e te preparando para no tempo certo entregar aquilo que Ele precisa entregar nas tuas mãos. Todos os anos da terra eu vou te dar. Jesus falou assim: eu sei que um dia vai vir para minha mão, Satanás, mas eu tenho paciência, eu vou esperar, porque eu tenho certeza que vai chegar. Consciência de quem é proprietário, só não está em posse ainda. Tem consciência. É esse nível que nós temos aqui da Assembleia do Reino de andar, nível de consciência. É que eu falei, irmãos, daqui para frente vocês nunca mais vão precisar ouvir isso, porque isso vai ficar tão impregnado, tão fixado na mente e no coração de vocês. Certeza da salvação, certeza da vida eterna, certeza de que Deus é o seu Pai, certeza que você é filho, uma vez filho, sempre filho, que você vai viver, irmão, preocupado com outras coisas e não preocupado: será que eu vou ser salvo? Será que eu vou para o inferno? Essas preocupações não vai ter mais na sua cabeça. Leia aí. Quem tem um pai não precisa ficar procurando pai. Você tem, acabou. Olha o que eu quero só... Não fica correndo atrás de DNA não, você já tem um pai. O pastor falou que Deus já nos abençoou. A Bíblia afirma isso em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, ele já nos abençoou. E não é com uma, com duas e nem com três bênçãos não. Olha o detalhe do texto: com todas as bênçãos espirituais, porque como ele disse no começo, a bênção tem origem no espírito, mas ela se manifesta no mundo espiritual. O que ele prometeu, irmão, pode estar no nível do espírito, mas se a promessa for entregue, ela vai se manifestar no mundo físico também. Amém, irmão? Você pode crer nisso? Deus já te abençoou. É só uma questão do que os neopentecostais falam muito sobre isso, né? Você vê lá as igrejas neopentecostais falando muito sobre isso. Toma posse. Você precisa tomar posse, né? É isso daí. Às vezes você já é proprietário, só precisa tomar posse. E essa posse virá de duas formas, né? De duas formas essa posse virá: ou através da conquista, ou vindo para suas mãos, vindo da parte do próprio Deus. Porque acredite, tem coisa que eu e você precisa conquistar. É nosso, mas nós temos que tomar posse, que nem Deus. Deus deu a terra para Israel, mas eles precisaram tomar posse dela, conquistar ela. Então tem coisas que sim, vão vir para a nossa mão, já são bênçãos, já é de Deus, já é nosso. Mas tem coisas que nós temos que conquistar. Ou seja, o reino Deus entregou a nós, mas ele precisa ser conquistado. O reino é da igreja, mas nem todos da igreja vão conquistar o reino. Amém ou amém? Deu para entender isso? Vamos lá. Então, o que no fundo, o que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos não era só a respeito da questão do novo nascimento. Eu não vou entrar aqui no mérito, nascer na água, nascer do Espírito. Acho que a gente até já falou a diferença de uma coisa e de outra. Quem nasce do Espírito pode ver o reino, quem nasce da água entra no reino. Então, quem nasce do Espírito só vê o reino. A da água já é uma outra condição a mais, que já entra no reino, tem essas diferenças. Mas a princípio, que Jesus estava querendo dizer, nasceu de novo, aí você tem a oportunidade de adentrar a vida eterna. Só pode assumir uma vida eterna e deixar uma vida temporária quem verdadeiramente nasce de novo. Então, como é que nós obtemos a vida eterna? Crendo em Cristo Jesus. É dessa forma que nós obtemos, crendo em Cristo Jesus. Porque o texto diz assim, ó: se eu creio. Então, o que nós, quando lemos o texto, o que nós acreditamos? Se eu creio, logo eu vou agir conforme aquilo que eu creio, sim ou não? E agindo conforme aquilo que eu creio, eu vou adquirir a vida eterna. Eu vou estar adquirindo a vida eterna que Cristo conquistou para nós, que Cristo alcançou para nós. E aí, quando nós lemos
no Evangelho de João, versículo de número 14 e 15, né? Mostra o quê? Quem crê não vai perecer, mas receberá a vida eterna. Leia aí de novo, 14 e 15. Capítulo 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha aí, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele, o sujeito aqui é indefinido. Por quê? Porque a condição é crer. Então, todo aquele, pode ser eu, pode ser você, que crê, né, não vai perecer, mas terá ou receberá o quê? A vida eterna. Ó, o verso 16 responde de novo. Lê o verso 16 aí, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus começa a repetir a mesma palavra, ele quer fixar isso no coração e na cabeça das pessoas, irmão. É a convicção daquilo que ele está falando. Por isso que no versículo seguinte ele já está repetindo de novo a mesma palavra, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a pergunta, para quem talvez um dia chegue para você: eu não creio que salvação não se perde, eu acredito que salvação se perde. Aí você faz essa pergunta para ele: quanto dura a vida eterna então? É simples, irmão, só faz essa pergunta e deixa ele responder. Quanto é que dura a vida eterna? Se você vai, por exemplo, Lucas vai no mercado lá fazer uma compra, aí ele pega um produto lá no mercado, e o produto você vai ver lá, data de fabricação, sim ou não? E prazo de validade. Passou daquele prazo de validade, você vai querer? Eu fico pensando, será que Deus dá alguma coisa eterna com prazo de validade? Não. Agora deixa eu falar para você, se você vê uma promoção lá, arroz de 5 quilos a R$1, prazo de validade eterno, você vai comprar um monte, vai ou não vai? Porque o prazo de validade não tem, aquilo vai durar a vida toda, a vida eterna. A pergunta que as pessoas não querem responder: até quando dura a vida eterna? Para sempre, irmão. Já está falando, a vida ela é eterna, não tem mais possibilidade de perder, não tem. Ó, irmão, acredite, a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Até a morte vai morrer. Deus vai matar a morte, irmão. E se Deus matar a morte? Não tem mais morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas deixa eu falar uma coisa, deixa eu dar uma notícia ainda melhor para você. Esse inimigo ainda será destruído. Mas Jesus disse que a morte reinou de Adão até Moisés. Você nasceu antes ou depois? Então a morte não precisa mais reinar sobre a minha e a tua vida. Era para ter aplaudido, mas tudo bem. A morte não pode mais reinar sobre a minha e sobre a tua vida, porque aquele que vence a morte já venceu por mim e já venceu por você e nos deu a vida eterna. É muito poderoso, irmão. É que os crentes confundem disciplina, confundem o castigo, confunde a punição. Essa sim ainda alcança a nossa vida, porque Deus está tratando conosco. Mas o texto de Romanos que leu na quarta-feira passada, o Renato leu de Romanos, diz, irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não tem condenação, o que tem é salvação, é a vida eterna, dada por Deus e alcançada em nós.
Deixa eu te dizer uma coisa. A vida eterna, nós compreenderemos um pouco de fato quando nós estivermos neste plano eterno. Amém? Corpo glorificado, tal, essas coisas. Mas a sua vida eterna, ela não vai começar, ela já começou. Você precisa entender isso. Aí você fica preocupado, a Graça preocupada. Quantos anos eu vou viver? 70, 80, 90, 100? A gente às vezes se preocupa com a velhice, né? A velhice vai chegando, as debilidades, a dificuldade vai chegando. Mas que tal você assumir esse nível de consciência de que na verdade a vida eterna já faz parte de você? Você já alcançou essa vida eterna. Porque o que é hoje a morte para o cristão? Por isso que a Bíblia não usa nem para nós mais esse termo morte. A Bíblia fala dormir. Até para quem está no erro, fala dormir. Vê lá da ceia, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Os que dormiram no Senhor, por que usa o sono? O sono é o primeiro estágio da morte. Mas por que não pode usar o termo de morte? Você sabe, né? Fala aí, um pouquinho. Porque morte, fala você vai aplicar melhor. Eu já vi ele falando isso, eu queria que ele explicasse. É porque morte é o salário, fruto da condenação. O salário do pecado é a morte. Quem já pagou esse salário? Jesus na cruz do Calvário. Então não tem mais morte. Então nem o termo morte pode ser usado para nós. Às vezes a gente fala, fulano morreu. Não, dormiu no Senhor, mano. Vou falar uma coisa aqui que vai dar um nó na cabeça de crente agora. Eita. E quem estiver assistindo aí depois também vai ficar meio... Mas o que nós vemos como morte é um presente de Deus para os crentes. Glória a Deus. É porque por essa ferramenta, que ainda é uma ferramenta de Deus, Ele vai eliminar ela no fim. Mas é por ela que Deus te coloca mais perto dele. A ponto da Bíblia dizer que quem mata um justo está fazendo um favor para Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na do justo ele tem. Consegue isso? Eu sei que é duro pela ausência de um ente querido, mas enterro ou culto fúnebre de crente devia ser uma alegria, devia ser festa. Por isso que o dia que eu morrer, irmão, pode dar glória. Glória a Deus, está com o Senhor. É assim, irmão. Eu sei que para muitos pode isso gerar uma ofensa, mas essa é a realidade. É uma alegria, é ausência momentânea, mas é uma alegria, está com o Senhor. Olha o que eu vou te dizer, quem já foi não quer voltar mais para cá. De jeito nenhum. Você acha que alguém que está no paraíso de Deus quer voltar para essa terra aqui? Não. Paulo mesmo disse, né? O que você quer trazer de lá quem já foi? Paulo mesmo disse, está com o Senhor, está com o Senhor, ainda me seria muito melhor. Eu só pedi para ficar um pouco com vocês, porque é proveito para vocês. Mas acredite, estar com o Senhor é muito melhor. Eu vou falar algo aqui que soa como brincadeira, mas será que Lázaro voltou feliz de onde ele estava? Estava trocando ideia com Abraão, irmão. Lógico, quem está num plano desse não quer, irmão, não quer voltar de forma nenhuma. Por quê? Porque está visualizando o plano que nós estamos aqui, crendo pela fé, convictos do que está acontecendo lá do outro lado, mas ainda vendo por sombra, não tendo ainda essa realidade, mas a convicção dentro de nós precisa ser a mesma, irmão. Precisa ser a mesma, você tem que ter essa mesma convicção. Então a morte para o cristão, ela é um passaporte, ela é um transporte de Deus para Deus. Na verdade, esse transporte já ocorreu. A Bíblia diz que Deus transportou a gente do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Ele já fez esse transportar, mas nós ainda não estamos plenamente nesse plano totalmente espiritual, que nós verdadeiramente ainda vamos chegar lá. Mas a vida eterna, minha e sua, ela não vai começar, ela já começou. A partir do momento que você já nasceu de novo, você não morre mais.
O apóstolo Paulo fala que é uma libertação. Quem me libertará desse corpo do pecado?